Eu tenho feito uns vídeos mais otimistas, né? Olha só, tem coisas legais acontecendo ultimamente. E algumas pessoas falaram, poxa, mas que saudade do Rafael Apocalíptico, né? Então vamos lá, vamos voltar para o Rafael Apocalíptico um pouquinho. Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, foi recentemente ao Legislativo defender medidas como teto de gastos e algumas outras coisas. E ele falou uma frase que chamou atenção. Foi o seguinte: o Brasil pode virar uma Grécia. Me pediram para eu comentar essa frase, eu achei interessante, porque é um aviso importante. Ele tá certo? Não, sim, o Brasil pode virar uma Grécia. Qualquer país pode virar uma Grécia. Se a gente for levar literalmente. Corre risco? Corre. Quais são os elementos de semelhança? A Grécia teve um elemento a mais que o Brasil não teve. Mas, quais são os elementos de semelhança? Burocracia soviética. A Grécia e o Brasil têm uma burocracia assim, realmente que congela o país, impede que qualquer coisa seja feita. É diferente entre os países, claro, não é mesmo? Na Grécia tinha umas histórias assim de, por exemplo, se você tem um funcionário que tem horas que variam ao longo das semanas, você tem que ir no Ministério do Trabalho local, reportar quantas horas ele trabalhou essa semana e tudo mais, por semana. Então você tinha umas coisas assim bizarras. Aqui no Brasil você tem outras coisas bizarras, mas essa a gente tem uma semelhança. Outra semelhança: socialismo, populismo, welfare state num país que não é rico. Grécia tentou fazer um modelo de welfare state assim, alemão numa Grécia. E a gente tentou fazer um modelo de welfare state alemão no Brasil. Então, naturalmente, não deu muito certo. Outra semelhança: carga tributária alta, mas alta e complexa e atrapalhante. Uma carga tributária que não é só, 2 impostos, acabou. Se declara e acabou, mesmo que seja alto, estilo Dinamarca, assim. Inclusive na Dinamarca, onde você tem uma boa parte da população que praticamente pratica a sua negação olímpica, mas enfim. Uma carga tributária complexa de se declarar. Sim. Uma mentalidade estatal e popular anti-empreendedorismo. Sim. Semelhanças. Nós temos semelhanças aí. Faltou um elemento que a Grécia teve que a gente não tem, que foi o que parou a gente. Que lá atrás eu vinha falando, olha, o Brasil, eu acho que vai instalar medidas liberais não porque quer, mas porque vai ser obrigado. E isso foi o que permitiu a Grécia enrolar mais nisso, que foi o fato que a Grécia tinha acesso a crédito União Europeia. Porque se você está na União Europeia, em última análise, quem garante seu empréstimo são os trabalhadores alemães. Porque o resto da Europa vai salvar o seu país se você quebrar, e esses caras vão trabalhar para pagar a sua dívida. Então, o rating de crédito da Grécia era desproporcionalmente mais alto do que deveria ser, e a taxa de juros que eles pagavam era desproporcionalmente mais baixa do que deveria ser. O que fez com que eles conseguissem captar muito mais crédito e enrolar muito mais a dívida deles e expandir o Estado muito mais antes dele capotar embaixo do seu próprio peso. O Brasil não tem isso. O Brasil tem que pagar taxas de juros altas. A gente chegou a pagar 16%, 17% no auge da crise de uma lá. E agora baixou para 12%. Subiu um pouquinho, baixou, chegou a bater 11,8%, está em 12%. E ainda tem inflação que maneja isso aí. Mas isso segurou a gente. Isso impediu que a gente chegasse a uma situação caótica. A outra coisa que a gente tem semelhanças assim, com a Grécia, que é o que me preocupa, é o cenário político. Porque o cenário político da Grécia tinha a esquerda, que é a esquerda unicórnio, coisas grátis, vai dar tudo certo, socialismo, Venezuela, exemplo de país. E você tinha uns conservadores assim que não sabiam muito o que fazer, mas de maneira geral gastar. A sociedade grega se acostumou com a ideia de governo faz, você paga pro governo, ele faz tudo, vai ter pensões e vai ter umas pensões fantásticas e todo mundo vai ganhar um monte de dinheiro, é só você trabalhar pro governo. Aqui no Brasil você tem a semelhança com o servidorismo público. Todo mundo quer entrar lá para não fazer nada e ganhar 20 mil reais por mês. Um emprego fantástico e depois ganhar aquela aposentadoria monstruosa que eu não sei quem vai pagar. Especialmente porque se todo mundo está indo para o setor público, quem que vai ficar trabalhando e produzindo de verdade para sustentar isso? Tem o risco? Tem. Tem os elementos? Tem. Agora, o que salvou foi essa diferença de ter acesso a crédito. Porque isso impediu que a gente expandisse. Isso fez a casa cair antes. E quando você está numa trajetória ruim, é mais fácil que a casa caia antes. É muito fácil você ser um alcoólatra quando você tem patrocínio da Johnny Walker. É mais fácil. Agora, quando você tem que pagar a tua cachaça, é mais difícil. E o vício de crédito é um vício caro.
A coisa estourou, não teve muito jeito que fazer. Olhou-se o déficit, não tem muito o que fazer, porque na Grécia eles podem falar, vamos fazer o seguinte, a Europa vai salvar a gente, dane-se, a Europa tem que salvar a gente. Bom, quem que vai salvar o Brasil? E a dívida grega também, você tem essa, né? A Grécia é isso aqui, eles tinham uma dívida fodida comparada ao PIB deles, mas uma dívida bruta, né? A nossa não tem salvação. Então foi isso que conteve a história e foi isso que permitiu que esse castelo de cartas caísse antes e todo mundo caísse na realidade inescapável de que não existe almoço grátis. Se não for feito nada, o Brasil vai virar uma Grécia? Sim. Sim, era isso que eu acho que era a estratégia do Diogo Oliveira. Eu vou assustar esses caras, todo mundo vai ter que trocar a cueca depois dessa sessão. Eu vou assustar esses caras a entender que a gente vai virar a Grécia se a gente não fizer nada, e nisso ele está certo. Se a gente mantiver essa trajetória do INSS, que é explosiva, daqui 10 anos eu não sei como os aposentados vão receber as pensões deles. Vai capotar. Não tem jeito. Não tem escapatória, cara. Não tem... Esqueça. Bom, então a saúde está colapsando e a educação também. Elas não funcionam, custa muito caro. E existe uma recusa política de aceitar uma alternativa. Bom, então vocês podem recusar isso por 10 anos e daí uma hora vocês vão virar a Grécia. Tá bom? Não, vamos continuar expandindo a máquina pública porque o Estado está... Tá bom, pô, continua. Uma hora vai acontecer. Porque uma hora o que acontece? A sua dívida explode tanto pra cima que a taxa de juros sobe. A galera começa a olhar e falar, pera, esse país está torrando, ele está empobrecendo e o plano dele é torrar mais. Eventualmente esses caras não vão me pagar. Então eles vão ter que me pagar juros a mais nesse título para eu emprestar dinheiro para eles. E o juro começa a disparar, que foi o que aconteceu no Brasil. Disparou de 8 para 16. Aí o custo de servir a dívida fica mais caro. O custo de servir a dívida fica mais caro, você tem que tirar mais empréstimo. Eventualmente a coisa dispara tanto. Na Grécia disparou para níveis fantásticos. E dispara rápido, meses. Disparou para um nível tão fantástico que era tipo, bom, então a gente não consegue mais encontrar crédito. A gente faz um leilão de crédito para tentar encontrar dinheiro para financiar toda essa estrutura de suborno e déficit do país. E não tem mais dinheiro, ninguém mais quer dar dinheiro. Bom, então o que você faz? Bom, você quebrou. Qual que é a alternativa? Você imprime, você desvaloriza a sua moeda. Foi isso que impediu a Grécia. A Grécia não pôde fazer isso, porque eles estavam atrelados ao euro. Se pudessem, teriam feito. Que é o que a Venezuela está fazendo. Imprime. Desvaloriza a moeda, paga, imprime, paga tudo, vai ter uma inflação aí de 200% ao mês e a gente vai. Você pode usar essa estratégia para enrolar mais assim 5, 10 anos, enquanto a sua sociedade colapsa de volta para a Idade da Pedra. E daí você culpa o capitalismo. Que é o ciclo do socialismo, na verdade, né? Daí você culpa o capitalismo no final e quer socializar mais. O Brasil chegou nesse limite, servia a dívida, chegou a passar de 600 bilhões por ano aí, olhou essa trajetória e falou, não tem o que fazer. Então a gente pode admitir que a coisa vai dar errado, que tem que fazer alguma coisa agora, senão daqui 5 anos a gente vai ser a Grécia. Essa é a situação política que se apresenta agora. Ou muda, teto de gastos, corte de gastos, tudo mais, ou daqui 5 anos, servidores públicos não vão receber seus salários, porque não tem dinheiro, ou porque o dinheiro que eles recebem não vale nada, a produção vai colapsar, a gente vai virar Venezuela comer e procurar comida no lixo, e vai todo mundo pro saco, vai ter protestos, os caras vão tocar fogo em Brasília, e daí vão eleger um novo governo, que não vai resolver o problema também, aí a gente vai virar pro estilo Curralito, que aconteceu na Argentina, certo? Você tem 7 governantes na mesma semana, porque vai todo mundo entrando e renunciando, e aí o Estado colapsa. O que, quer dizer, você vai ter um Estado que emerge disso de um jeito ou de outro, né? Não é que acaba. Mas colapsa tudo, né? Você tem um Estado falho. Falhou, você vira Venezuela, que é o passo à frente da Grécia. O Brasil corre risco, mas agora essa insanidade chegou num ponto em que as pessoas envolvidas entenderam que não há saída, que tem que consertar. E a questão agora é como? O que eu espero? Vou fazer um vídeo ainda isso especificamente sobre o Temer, mas o que eu espero? Eu espero o conserto absoluto do mínimo, inclusive um pouquinho abaixo, que jogue o problema para daqui 5, 10 anos. É isso que eu espero. E daí a gente vai estar nessa mesma situação daqui 10 ou 20 anos, que é mais ou menos o ciclo do Brasil. E tem a chance de que a gente faça uma reforma maior, mais abrangente, estilo assim, Nova Zelândia, redução brutal do Estado,
e daí você vê uma nova época de prosperidade nunca vista antes na história desse país. É mais ou menos essa situação política que a gente se encontra no momento, para você entender. Ok? Dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.